Lei número 8.443, de 16 de julho de 1992, dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta lei: julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, proceder por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas casas ou das respectivas comissões, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas no inciso anterior, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República nos termos do artigo 36 desta lei, acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União e das entidades referidas no inciso 1 deste artigo, mediante inspeções e auditorias ou por meio de demonstrativos próprios na forma estabelecida no regimento interno, apreciar para fins de registro, na forma estabelecida no regimento interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o parágrafo único do artigo 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos, emitir nos termos do parágrafo 2º do artigo 33 da Constituição Federal, parecer prévio sobre as contas do Governo de Território Federal, no prazo de 60 dias a contar de seu recebimento, na forma estabelecida no regimento interno. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, inclusive as de ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente, aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos artigos 57 a 61 desta lei, elaborar e alterar seu regimento interno, eleger seu presidente e seu vice-presidente, dar-lhes posse, conceder licença, férias e outros afastamentos aos ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, dependendo de inspeção por junta médica, a licença para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses, propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, organizar sua secretaria na forma estabelecida no regimento interno e prover-lhe os cargos e empregos observada a legislação pertinente, propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de quadro de pessoal de sua secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração, decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma prevista nos artigos 53 a 55 desta lei, decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente,
a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. A resposta à consulta a que se refere o inciso 17 deste artigo tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. Será parte essencial das decisões do Tribunal ou de suas câmaras. O relatório do ministro relator, de que constarão as conclusões da instrução, do relatório da equipe de auditoria ou do técnico responsável pela análise do processo, bem como do parecer das chefias imediatas, da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, fundamentação com que o ministro relator analisará as questões de fato e de direito, dispositivo com que o ministro relator decidirá sobre o mérito do processo. Para desempenho de sua competência, o tribunal receberá em cada exercício o rol de responsáveis e suas alterações e outros documentos ou informações que considerar necessários na forma estabelecida no regimento interno. O tribunal poderá solicitar ao ministro de Estado supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade.